Olá, meu nome é Lilian, mais conhecida como Lili, e sou arqueóloga e hoje eu estou aqui nessa deliciosa missão de falar de arqueologia no Mercado Central, na Feira de Cerâmica de Minas Gerais, né, na sua 36ª edição. E eu fico muito grata de estar aqui, não só para falar de arqueologia, mas estar numa feira, porque eu também participei de muitas feiras na minha vida. Pode passar. E aí eu queria hoje, né, falar das ceramistas de Belo Horizonte, e eu começo falando isso, que eu também participei de muitas feiras. Então, quando eu era criança, eu trabalhava com meus pais na feira da Afonso Pena, né, na época era lá na Praça da Liberdade.
depois mudou para Afonso Pena, então eu passei minha vida nesse convívio de feira, nesse lugar artesanal, nesse ambiente mestiço que são as feiras, né? Aparecem gente de tudo quanto é lugar, perguntando sobre as artes que se fazem por aqui. Então, é para mim mais feliz ainda estar aqui, tendo essa história, né? De fazer parte de feira. Minha mãe trabalhava com cerâmica também, meus pais, né? Meu pai e minha mãe. Então, estava na feira trabalhando com cerâmica e venho aqui hoje falar de cerâmica para vocês também, mas uma cerâmica mais antiga, mineira também, mas uma cerâmica que estava aqui no nosso território há muito mais tempo do que a gente pode supor. E é disso que a gente vai falar. Mas antes, eu queria contar isso também, né? Se, em parte, a minha vivência tem a ver com a feira, ela tem a ver também com gerações anteriores e posteriores a mim, que fazem arqueologia aqui na UFMG. Então, esse é um pouco das minhas raízes também, né? Pessoas que têm esse olhar para a materialidade, estão pensando no passado através dos objetos. E né, não posso deixar de falar das muitas mestras ceramistas que eu tive. E atualmente, né, aqui representado pela Laila Queruf e pela Adriana Martinez, mas confesso que eu tive a sorte de ser formada por muitas outras pessoas. Né? E eu acho que essa formação ela é importante para a gente ir se fazendo, né? Ir entendendo onde a gente quer chegar e pensando de uma outra maneira nessa própria cerâmica. Então, através das duas, eu agradeço essas maestrias e eu acho que né, o que nos move é também a juventude, né? Então, a gente tem um grupo, que eu vou falar um pouco dele, mas esse grupo só faz sentido e só se move porque tem essa juventude toda fazendo a coisa mover e fazendo com que a gente se provoque a pensar outras coisas. Então, eu queria contar um pouco isso, quem sou eu, né? E as coisas que me atravessam e que me movem a pensar nesse mundo da cerâmica, seja ela lá do passado, seja ela de hoje. Né? Todas as cerâmicas me interessam de perto. E aí, pode passar. Mas o nosso assunto hoje não sou eu, né? São as ceramistas que fizeram essas peças anteriormente. O nosso assunto principal hoje aqui é um pouco isso, pensar as ceramistas Aratu Sapucaí, onde vai entender também o que significa isso. Entender quem são essas pessoas, onde elas estavam, quando essas pessoas fizeram essas peças por aqui. Então, essa aqui é um exemplo, né, desse tipo de peça. Então, o que é Aratu Sapucaí? É uma tradição, é um conjunto de cerâmicas que parecem entre si, tem certas características. Esse nome foi dado há um tempo atrás, inicialmente pelo Otto, né? Lá na Bahia, não, isso, na Bahia mesmo. Lá na Bahia, ele viu um conjunto de materiais, ele foi percebendo que eram muito finas as peças, muitas delas eram muito grandes, vocês vão ver algumas aqui que têm 80 centímetros de altura por 60 de diâmetro. Essas peças eram feitas como? Por acordelato, uma técnica específica por cordéis, ou seja, são molinhos que constroem essas peças, mesmo essas muito grandes. Então, do lado da Bahia e de São Paulo, o pessoal se nomeou isso de Aratu, por conta do rio lá da Bahia. E, da mesma medida, o José Vicente César, aqui em Minas Gerais, aqui na nossa terra, viu um material que parece com esse, mas chamou de Sapucaí por causa do rio. Eles nomearam as duas formas de fazer cerâmica de acordo com essa localização que eles encontraram. E aí depois, na contemporaneidade, a gente começou a juntar essas duas coisas. Chamou de Aratu, Sapucaí, essa tradição. Como a gente tem, sei lá, a tradição de Jequitinhonha, não é? A gente tem um conjunto de técnicas, cores, formas, modo de fazer, que faz a gente ajuntar tudo isso numa tradição de Jequitinhonha, que a gente pode dizer. Aqui é algo similar. Por isso que ela tem esse nome, tradição Aratu Sapucaí. Muitas vezes a arqueologia classifica seus materiais. Não significa que todos eles vão ser iguais a si mesmo. Significa que assim a gente consegue se entender, formando um grande guarda-chuva que reúne essas características similares. Então, as peças das quais a gente vai tratar hoje tem uma característica
né, ela foi classificada por isso, é disso que eu quero falar hoje também. Muitas vezes essas classificações dizem assim, ela não tem isso, não tem aquilo, não ajuda nada, né, gente? Como que a gente vai entender o que a coisa é, se ela é definida e classificada por aquilo que ela não é? Então, é isso um pouco que eu quero problematizar e pensar com vocês as dificuldades que são fazer essas peças. Elas não têm simplicidade nenhuma, elas são muito mais complexas, né? Vamos dizer assim, elas têm muita complexidade, porque essa pele lisinha, assim, de uma vasilha, só quem já fez sabe o trabalho que isso dá, né? E aí, a gente, então, entendeu um pouco o que é Aratu Sapucaí, essa tradição arqueológica nomeada lá no final do século XIX e que a gente ainda usa na arqueologia brasileira. E onde está esse material? Quem são essas pessoas? Então, vamos começar pelo onde e quando. Então, esse conjunto de materiais é nessa área que eu delimitei ali, ó, de vermelhinho, né? Se a gente for pensar hoje nos estados, que hoje a gente, né, esse território está dividido em estados diferentes, então a gente tem, olha lá, desde o Nordeste, né, até o Sudeste, entrando no Centro-Oeste. A gente tem esse material que a gente chama Aratu Sapucaí. E a gente tem um recuo, especialmente na Bahia. Então, na Bahia, esse material, a gente conhece ele pelo menos desde o século IV da nossa era, ou seja, o século IV depois de Cristo, vamos colocar assim, para todo mundo compreender essa temporalidade, né? Porque a gente, da arqueologia, a gente, às vezes, nomeia essas datas de maneiras outras, né? Mas eu acho que, do jeito que eu coloquei ali, todo mundo consegue se colocar no tempo. E ela continua, essa cerâmica, então, a mais antiga dela está lá no século IV, mas ela continua até o século XVIII, né, na sua existência. Isso dá para ver, o lapso temporal é gigantesco, foram muito tempo fazendo essa cerâmica, né? E aí, a gente pode pensar, então, pode passar mesmo. Aqui, ó, a gente tem uma ideia melhor do tamanho dessas peças, né? Essa peça está em exposição no Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG. O André é um moço alto, um senhor alto, então, né, ele tem mais de 1,80 m, vocês terem uma noção melhor do tamanho que é essa peça, né? Ela deve ter 80 a 1 metro de altura. E o que eu quero problematizar, então, aqui com vocês, trazer também os problemas da arqueologia para a cerâmica, vai ajudar a pensar, né, as ceramistas de hoje, ajudar a gente a pensar junto. Então, esse conjunto de materiais muitas vezes foi descrito, como eu falei para vocês, como homogêneo, como simples, e essas coisas que eu quero problematizar um pouco, né? Porque eu acho que deu muito trabalho fazer aquela peça ali. Quando a gente toca as peças arqueológicas, nem sempre a gente tem essa chance, né, nos museus, eles têm regimes diferentes, e às vezes evitam o toque no material, mas enquanto arqueólogo eu trabalho com essa materialidade, vocês não imaginam como é delicado o toque dessas peças. Teve um empenho tremendo para que essa superfície ficasse absolutamente fina, lisa, polida. Uma peça desse tamanho, demorando horas de trabalho, no mínimo, né? E uma mão doendo aí no final, de se empenhar nessa labuta. Então é uma peça simples, mas muitas vezes a arqueologia confunde peça lisa com peça simples. Não tem simplicidade de fazer uma peça cerâmica, né? Todo mundo que já fez, eu brinco isso quando alguém fala, é simples, vem fazer comigo. Aí a gente vai ver se é mesmo. Então ela tem várias questões que a gente pode trazer, o próprio tamanho dela, né, é desafiador em si. A técnica de manufatura é feita, como eu falei, por roletinhos, por cordões, que são obliterados, ou seja, são reunidos com o movimento dos dedos. Então, outra coisa que chamou muita atenção nessas peças, mesmo nas maiores, é que ela mantém uma espessura da borda até a base. Não tem uma mudança tão significativa assim. A base não é tão mais espessa. Manter essas espessuras ao longo de uma peça tão grande não é também uma tarefa considerada fácil entre ceramistas, né? Então, esse é um argumento para a gente pensar como que a arqueologia pode aprender com as ceramistas contemporâneas e ajudar a gente a balizar esses conceitos que a gente tanto usa para que a gente possa fazer uma narrativa melhor sobre o passado, no sentido de não ser injusto com o empenho dedicado dessas pessoas que lá estavam fazendo dezenas de centenas de peças, né? Não eram uma, né? E sim, centenas delas para que essa produção pudesse alimentar todas essas diferentes aldeias, né, que usavam as peças cerâmicas
para a sua vida, para o seu bem viver. Né? E aí a gente tem, então eu quis trazer um pouco dessas imagens, dessa materialidade, né, para compartilhar com vocês. E quando a gente observa, né, então, tentando mostrar um pouco mais do que a cerâmica, a gente tem muitas peças cerâmicas ali nessa imagem, adornos feitos de pedra e também elementos feitos de ovo. Não falei errado, não. Estranho, né? Lá no museu esse material está exposto. Vocês podem lá ver. Mas essa parte de baixo, uma dessas pecinhas que estão ali em cima, ela está lá no museu, ela foi perfurada, recortada e é ovo. Então, imagina a fragilidade disso e o cuidado, tanto na produção e a sorte que a gente deu disso estar até hoje, né, preservado. A gente tem contas, vocês vão ver algumas outras fotos com contas de tiririca, que é uma semente, e muitas dessas conchas também, como esse colar aqui, foram perfuradas, então é concha e ossos que formam esse colar. Vocês verem a diversidade de tipologias, ou seja, os muitos materiais que compõem um sítio arqueológico. Né? A cerâmica, a gente fala muito dela, porque ela é muito resistente, né? Ela dura aí milênios. Outros materiais mais frágeis também estão associados a essa tradição. Isso inclui cordoamento, têxtil e tudo isso, certo? Mas sim, hoje o foco aqui vai ser mesmo essa beleza que é a cerâmica. Né? Aqui é um detalhe de lá, vocês verem o uso então de dentes, de pedras polidas, né, formando machados, e esse magnífico colar, além de sepultamentos envolvendo enterramentos, né, sepultamentos de pessoas envolvendo cerâmica. Então, muita dessa tradição utilizou como urnas funerárias a cerâmica. Né? Tanto no que a gente chama de enterramento primário, ou seja, o corpo da pessoa é posto em determinado lugar, pode ser um pote ou a própria terra, mas também o que a gente chama de sepultamento secundário, que é depois de retirar esses ossos depois e organizá-los dentro da urna, por exemplo. Esse, por exemplo, parece organizado, né? Não é uma posição anatômica do corpo. Bom, então eu peguei essa peça para a gente vê-la junto, para pensar nos desafios arquitetônicos que uma peça dessa tem. Né? Essa peça hoje está no MAC, que é o Museu Arqueológico do Castro de São Francisco, que fica em Pains, aqui, né, no território mineiro. Enfim, essa é uma peça que me impressiona muito, por conta do contorno dela. Ela tem um desafio arquitetônico. Né? Fazê-la em qualquer técnica contemporânea não ia ser mais fácil, porque ela inclui uma mudança de ângulo, ela inclui mudança de diâmetro entre a boca e a base, ela tem uma espessura, essas peças me impressionam muito por isso, ela tem uma manutenção da espessura que parece um rigor técnico da própria tradição. Né? A gente não vê as peças mais variando de espessura ou peças mais largas, mais espessas. A gente vê peças que eventualmente têm 3 milímetros a 6, 8 milímetros. Então são peças delgadas, mesmo as mais altas. E a gente sabe que isso é um desafio. Né? Essa variação de diâmetro também não é fácil de lidar. As bases costumam ser muito pontiagudas. E nesse, no caso, né, que a gente chama, pelo menos internamente, cálice, claro, eu não acho que era um cálice propriamente, mas ele tem esse pedestal. Uma peça mais rara, vamos dizer assim, a gente não conhece tantas dessa forma, dessa morfologia. E ela impressiona muito por ter essa estabilidade, ela fica em pé, vocês podem ver ali, não tem nenhuma dificuldade. Ela tem uma simetria transversal e longitudinal, ou seja, se a gente fizer um corte nela no meio ou paralela à borda, a gente vai ver a manutenção do espaço, da distância e das larguras, né, das espessuras. É algo que chamou muita atenção. Lembrando que tudo isso era feito à mão, né? Não tinha nenhum implemento como molde. Algumas sociedades passadas têm moldes, não é o caso aqui. Não tem torno, não tem esses objetos que eventualmente facilitam um pouco. Mas mesmo assim, eu acho que seria um desafio pensar uma peça dessa feita em outras metodologias. Esse também é do museu, e aqui eu queria chamar a atenção para pistas que a gente pode ter para pensar nas formas de queima desse material também. Né? Então ali vocês veem uma mancha quase circular, mais escura. Vocês veem que a peça também, outra coisa que chama atenção é que essa peça tem uma harmonia
uma constância na sua cor, né? Não só cada peça, mas entre as peças. Então isso começa a dar pistas para a gente de um rigor técnico dessas comunidades. Eu acho que às vezes a gente, que é mais urbano, contemporâneo, acha que a tecnologia só tem hoje. E a tecnologia é antiga, né? Então eles tinham vários implementos, cuidados e saberes físico-químicos para garantir a manutenção dessas técnicas e a manutenção da queima. Mas se a gente não cuidar da queima, ela torna as peças de outras cores, até a mesma argila. É o caso que a gente vê nessas peças da Aratusapucaí. Aqui, para a gente ver um pouco o que eu falei, né, das peças com base muito pontudas, essas claramente não ficam em pé sozinhas. Seria necessário algum implemento do tipo cavar um pouco o solo, né, fazer um buraco no solo para ela ficar estável. Ou termos algo para contê-la, né, não sei. Nessa comunidade a gente não conhece nada disso, então a gente imagina que essas peças muito pontudas são também colocadas no chão, como eu falei, cavando um pouquinho e assentando ela lá, né? E isso torna mais difícil a produção da peça também. A gente teria que estabilizá-la para ela crescer. Essas peças têm em média 60, 70 centímetros de altura. Então não é tão pequenininha assim, que permita o uso só da mão. Precisa de um outro elemento para conter essa peça, estabilizá-la enquanto a gente a produz, né? E ali a gente vê outros materiais que nos indicam, a arqueologia é muito bonita por isso. Porque muitas vezes a gente não tem, por exemplo, o têxtil, que já, né, depois de século IV até aqui, já acabou, uai. Mas a gente tem tortual difuso, como aquelas bolinhas ali, todas com furo no meio, para preparar o fio. Então a gente tem indícios de outras materialidades, como a tecelagem, mesmo sem ter o tecido ali com a gente no sítio arqueológico. A gente tem instrumentos cerâmicos que indicam essa atividade. A gente tem cachimbos também, que são as 3 peças específicas e assim embaixo, que vocês estão vendo, que contam também de hábitos, né, com tabaco, e contam de produções outras cerâmicas. Não tem só recipiente. Embora os recipientes chamem mais atenção e sejam mais constantes, porque as pessoas precisavam transformar o próprio alimento para garantir a vida da sua própria sociedade. Então, como eu falei no começo, muita gente acha que esse material é simples. Eu chamaria ele de modernista, então, para mudar e chamar atenção para o que a gente entende de história da arte, não é isso? Eles têm linhas limpas, né, constantes, tem uma manutenção. O contorno do pote muda suavemente. Eu acho que ele flerta muito mais com os modernistas, então, ele não tem nada de simples no movimento modernista, né, do que com uma simplicidade pretensa que a própria arqueologia continua narrando, sabe? E aí vocês vejam também uma coisa que eu acho que tem a ver com o rigor técnico desse agrupamento. Em São Paulo ou em Minas Gerais, essas urnas funerárias parecem muito entre si, né? Tem uma forma constante, tem esse contorno simétrico do corpo, uma manutenção dessa espessura. A variação do diâmetro pode ser absurda, né? De estar 80 centímetros lá embaixo e 10 na base. Quer dizer, eu falei o contrário. 80 centímetros na borda e 10 na base. Lidar com essa diferença de diâmetro ao longo da construção da peça é mais um desafio que essa tradição nos propõe. Quem são essas ceramistas, né? Bom, eu entendo a arqueologia como uma história indígena de longa duração. A ideia de pensar a arqueologia é pensar também que no Brasil comporta uma diversidade enorme de povos indígenas que continuam fazendo sua cerâmica, muitos deles, outros estão em franca retomada da sua cerâmica. Então é importante que a gente pense a arqueologia como uma história de longa duração das comunidades indígenas que cá estão. Então, pensando nisso, a gente pode entender essa longa duração e esse exercício de buscar, então, uma visão que é diferente da nossa, né? Para entender o que essas pessoas pensam sobre a cerâmica. E pensar também aonde esses diferentes grupos linguísticos estão no território brasileiro, para que a gente possa pensar isso comparativamente com o material arqueológico que a gente tem. Para começar a imaginar isso, quem são? Quais as línguas? Começar a dar nome a essas pessoas, né? Não nomes literais, mas isso, conjuntos linguísticos que a gente possa indicar para valorizarem ainda mais
a história dessas comunidades indígenas, que o Brasil, felizmente, ainda comporta um número bacana que pode crescer ainda mais. Então aqui vocês vejam esse território que tem relação com os povos indígenas de língua macro-G. E aqui eu fiz um pouco, né, eu trouxe de colegas essa distribuição territorial da língua e da cultura macro-G e também das diferentes línguas que eles falam. Né? Então, o macro-G é um tronco linguístico que comporta famílias diversas, como vocês podem ver, Bororo, Krenak, né, que a gente, mineiro, anda conhecendo bem, né, graças ao Ailton e outras intelectualidades indígenas. O Ató, que está mais longinho da gente, os Carajá, a gente tem muitos indígenas Carajá aqui em Belo Horizonte, não aldeados. Massacali, né? A gente conhece bem as comunidades Massacali, que são mineiras, ganhadoras de prêmio Pipa, não é? Então eles estão no nosso mundo urbano também, propondo modos de fazer arte. Né? Então a gente tem aqui, né, dá para ver várias línguas e dialetos, então isso mostra também o dinamismo dessas comunidades em termos linguísticos, e a gente tem muitas comunidades G falantes de suas próprias línguas. É isso para a gente pensar que, quando a gente fala então dessa cerâmica Aratu Sapucaí, a gente está indicando, pensando a arqueologia como história indígena, a gente está pensando nas comunidades de língua macro-G. Bom, então eu acho que aqui tem um interesse focado da gente pensar como que elas faziam isso. E aqui eu quero dar alguns detalhes do que a gente anda estudando, e não só eu, né, como estudantes também, associados a essas inquietações e pesquisas. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer é isso, né, a cerâmica não se faz sozinha. Ela depende de pessoas que ensinam a gente, depende de pessoas que a gente ensina e também a gente aprende por isso. Ela se conecta a coisas diversas, né? Não só os produtos que a gente precisa, argila, instrumentos para fazer polimento, estruturas outras, estou pensando no processo de transformação da argila, portanto, na queima. E lugares, né? Os lugares que a gente coleta essa argila, que a gente manipula ela. E essa conexão também me interessa, sabe? Ela, acho que a gente que trabalha com cerâmica tem isso, né? Receitas que a gente recebe de pessoas de longe, materiais que a gente ganha e aprende a lidar, e os artefatos e instrumentos ordinários e extraordinários que nos acompanham, né? Às vezes parece um objeto bobo, mas na verdade pode ser algo extraordinário que alguém importante te deu para essa continuidade cerâmica. Então eu quero relacionar isso pensando que a cerâmica, então, ela é um vínculo, né? E ela causa vínculo na gente, tanto por essas pessoas com as quais a gente aprende, por exemplo, mas eu acho que a gente cria vínculos com os materiais, a gente cria relações de corpo com esses materiais, vai entendendo como que eles funcionam. E isso é algo de longo termo, né? Não acontece de dia para noite. A gente precisa ter intimidade com essa cerâmica, com esses instrumentos. E algo que eu queria também salientar é que é um caminho longo, né? Até pegar o barro do barreiro e transformar ele em algo pronto, né? Então é um caminho longo, saboroso também. Eu acho que é justamente esse caminho que ajuda a vincular as pessoas, as coisas e esses lugares. Aí aqui, para a gente pensar um pouco isso, nessa relação de proximidade, quando a gente está trabalhando numa peça ou aprendendo sobre aquela peça. Né? E isso um pouco que eu falei, eu acho que vem junto muitas receitas, muitos ensinamentos. Então esse vínculo com essa materialidade, com as pessoas que fazem parte dessa rede, eu acho que elas nos afetam de muitas maneiras. Né? Nos afetam a pensar essa materialidade, nos afetam a trabalhar de uma determinada maneira, pensando na construção cerâmica. Então, eu acho que tem muitas receitas e memórias que nos atravessam. E a própria função do recipiente, né? Qual é a função do recipiente? É isso de encher e esvaziar, né? Isso de congregar pessoas, né? Da comensalidade, de estarmos juntos numa mesa, como a gente faz contemporaneamente. Mas as pessoas outras também faziam isso. Se reuniam para comer juntas, né? Para celebrar. A próprio comer junto do dia a dia é um jeito de celebrar, né? Então, eu acho que é muito importante pensar nos recipientes, pensando nessa transformação alimentar, nesse estar junto.
para consumir esse alimento. Esse desejo de encher e esvaziar, né? As festas de fim de ano fazem isso, né? A gente enche e esvazia os recipientes para celebrar esse estar junto. Então, acho que aqui também ecoa esse potencial da cerâmica. Bom, agora eu queria falar um pouquinho das partes mais técnicas dessa cerâmica arqueológica. Como que ela é feita, né? O que tem nela? Então, aqui eu peguei aquela mesma foto para a gente pensar nessa... Então, muitos sítios arqueológicos vão ter, sei lá, 1,5 km de extensão e centenas de milhares de fragmentos cerâmicos. Nem sempre a gente tem a peça inteira. Mas está tudo bem. O CACO também é muito informativo sobre esse processo produtivo. E aí a gente pensa desde como que aquele barro foi feito. Então, pensando no Zaratu-Sapucaí, aqui de Minas, então estou focando aqui em Minas. Em Lagoa Santa, a gente teve um estudo do colega Igor Rodrigues, mostrando para a gente o uso do cauixi. Cauixi é uma esponja de água doce, e ela era triturada, ou ela já estava na massa de argila, provavelmente ela já estava. É uma esponjazinha que fica ali no rio. Quando ela morre, ela fica junto com a fonte de argila. E essa esponja pode ser muito legal para garantir uma estruturação dessa argila na hora da queima. Como ela é uma esponja, ela tem muitos poros, isso garante uma secagem mais eficiente dessa peça, por exemplo. As peças finas contemporaneamente muitas vezes são feitas de paper clay. Né? Paper clay tem a ver com a celulose, tem a ver com o papel. É interessante observar o uso de uma esponja e também de plantas no passado e o uso contemporâneo de coisas como paper clay, muitas vezes com peças muito finas, né? Porque a celulose permite isso. Aqui também a gente tem peças finas com o uso de esponja e plantas para estruturar essa cerâmica. A gente observa instrumentos, às vezes, marcados no próprio corpo da cerâmica. Isso que eu falei para vocês, eu reitero, né? As cerâmicas são muito finas, muito simétricas, e elas têm uma constância da morfologia. Parece que eles gostavam das coisas que pareciam entre si. Né? A cor da própria superfície é muito constante também. Eu observo isso como rigores técnicos e tecnológicos que essas comunidades seguiam para garantir que as coisas ficassem belas da maneira que eles achavam belas. A gente também tem isso, né? A gente tem seleções estéticas e funcionais para os nossos usos em casa. Né? Aqui também a gente vê essa combinação. É que eu trouxe um pouco justamente essas fontes de argila e esse tal de cauixi que eu falei, que é essa esponjinha, ela vai aparecer aqui, ó. Então são espículas, aqui eu aumentei para vocês verem direitinho, então é um microscópio. E o que é esse cauixi? Cauixi é uma sílica amorfa, então ele parece um pouco com o quartzo, mas não traz o problema do quartzo de dilatar 573 graus e expandir. Isso pode causar impactos na peça. Aqui é uma sílica, portanto ele traz essa estruturação formal da cerâmica sem a expansão da sílica, de sílicas como quartzo. Então ele tem uma manutenção, não é um biomineral nesse caso. Ele tem vantagens no seu uso. Quando a gente olha Lagoa Santa, o material que tem em Lagoa Santa, Zaratu-Sapucaí, ele tem cauixi. E os ceramistas contemporâneos falam uma coisa muito legal, porque não dá para ver a olho nu o cauixi. Como que eles sabem que está lá? Aí as ceramistas, no trabalho do colega Igor, comentando, a gente sabe sim porque essa argila coça. O cauixi é conhecido por ser um pouco urtigante mesmo, né? Então é isso, né? A gente não precisa ver com os olhos as coisas que existem. A gente pode ver com outros sentidos e perceber a presença desses elementos, como é o caso do cauixi. E aqui um pouco vocês verem a diferença, então, da sílica, que é esse verdinho no mapa, ó, o gráfico, esse verdinho, e os outros são quartzo e outras sílicas. Então as outras sílicas apresentam uma expansão quando aquecida. Isso, na cerâmica, às vezes, pode desestruturar ou criar pequenas fissuras e trincas. Não tem esse risco com a sílica amorfa. Né? Então, essa é uma vantagem eminente dela, além dela ajudar na secagem, porque ela cria vários porozinhos dentro da nossa cerâmica, então a água que está interna, ela pode sair com mais facilidade. Muitas vantagens físicas e químicas desse material.
Bom, outra coisa que eu queria contar e mostrar através desse trabalho que a gente fez é as urnas funerárias. Então, as pessoas usavam essa cerâmica para enterrar seus entes queridos depois de falecidos. Essa que a gente escavou, eu e o Alex, em Santa Luzia, ela me cabia lá dentro. Né? Eu soube disso porque no momento de escavação eu tive que em algum momento descer dentro dela. Ela cabe o meu corpo inteiro, inteirinho, do jeito que eu estou aqui. Para a gente ver o tamanho dessas estruturas cerâmicas. Né? São gigantescas. E a imagem que eu coloquei pretende mostrar justamente as trincas dela, porque justamente marca a forma de fazer por rolinhos que são colocados um em cima do outro e depois são obliterados, ou seja, são retiradas dessas linhas de fragilidade, não dá para a gente ver. Mas claro que é uma técnica que em cada linha dela ela tem em si uma certa fragilidade. Né? E aí a gente tem, então, para vocês verem um pouco também do trabalho da arqueologia. A gente identificou essas urnas funerárias, eram duas, a gente retirou o que estava dentro, então, a gente não viu os ossos em si já tinham sido tinham virado pó, vamos dizer assim, né? Porque o solo é muito ácido. A gente sabe que ali tinha uma pessoa ali dentro. A gente separou esse solo também para fazer análise, identificar cálcio, e a gente retirou esses fragmentos. A gente vê também o impacto das vegetações, eventualmente, que desestruturam essa peça. A gente não tem datação para ela, mas ela segue nesse fluxo que eu falei anteriormente, do século IV até o século XVIII. Outros exemplos, essa dessa vez aí de São Gotardo, Minas Gerais, então eu trouxe muita coisa de Minas, que era o meu desejo, né? Falar com as ceramistas mineiras sobre outras ceramistas mineiras. Então, chama atenção para esses aspectos, né? Da simetria que essas peças têm, essa base muito pontuda, que eventualmente dificulta a peça ficar em pé sozinha. Ela precisa de um apoio ou de um buraquinho na terra, lembrando que essas comunidades, no tempo de uso dessas vasilhas, não é uma comunidade que tenha mesa como a nossa, né? Era uma comunidade muito mais que utilizava o próprio solo para fazer as suas alimentações, sentando ao chão, portanto. Então seria muito mais fácil fazer buraquinhos para estabilidade de peças como essa. E essas peças, então essas duas morfologias, essas duas formas de peça, são as mais típicas, por isso que eu trouxe elas para vocês conhecerem. E sempre assim, peças com a pele lisa, de forma que você passa a mão e parece, nem sei explicar, parece uma pedra polida, não parece cerâmica, né? Dado o empenho de trabalho nessa própria peça. Outra coisa que eu trabalhei, mas aí eu trouxe isso lá do Paraná, que eu queria muito trazer para vocês verem. Em algumas peças a gente vê tratar estrias delicadas na peça, que mostram justamente esse empenho de polir a peça. Então a gente vê, a gente pode assumir que foram horas de trabalho para cada peça dessa. E é muito importante tirar os poros das peças, a gente sabe disso. Por quê? Porque se não é uma peça com poros, a gente vai colocar uma água lá dentro. O que vai acontecer? A peça vai beber mais água que a gente. Né? Então a gente tem que ter tratamentos de superfície que permitam que essa peça seja usada. Além de polimento, outras coisas que a gente sabe que era usado, mas é mais difícil de identificar no presente, cera de abelha, por exemplo, né? Passada com uma camada impermeabilizante. Ajudaria ainda mais esse polimento. Então, nessa imagem, mostra justamente essas estrias que a gente pode perceber na própria peça, nessa pele. Né? Esse material também é muito associado a uma comunidade específica. A gente costumava chamar elas de Chocleng, mas essas comunidades têm se nomeado Laclanon. Então é assim que eu acho que a gente tem que nomeá-las, mesmo com o meu erro ali no slide. Então essas comunidades são produtoras de cerâmica, e essas cerâmicas parecem cuias vegetais, sabe? Dado o trabalho de acabamento dessa cerâmica e uma queima específica para que ela fique escurecida. Esse escurecimento é a outra proteção que essa pele ganha. Né? Ele vai ganhar camadas de proteção para que o uso dessa peça seja facilitado. E aí eu quero trazer aqui
Então eu não sou uma arqueóloga que só vejo as peças, não. Eu sou uma arqueóloga que faz peça também, que queima essas peças, né? E vejo aqui na plateia muita gente que acompanhou essas queimas da gente, essas oficinas e tudo isso. Fazer peças eu acho que traz para a arqueologia brasileira, arqueologia mundial, um pensar com as mãos, né? A gente sabe que é diferente. A gente na academia às vezes acha que pensar é só com a cabeça. A gente está usando menos do que a gente poderia, porque o resto do corpo pode ser muito útil para a gente aprender a pensar, né? E aqui um experimento que a gente fez, algumas pessoas aqui da plateia vão se reconhecer nessas peças também. A gente fez, durante a pandemia, um experimento de uma peça Aratu, Sapucaí, uma peça geminada, vocês vão ver fotos dela daqui a pouquinho. E aqui foi o experimento da Laila Queruf, utilizando esse molde, esse contramolde e belisco para fazer essa peça. Então a gente estava na pandemia, todos nós, né, passando por isso, a gente começou a fazer peças, cada uma nas suas casas, para que a gente pudesse, enfim, trabalhar, pensar em outra coisa e, e ter uma sensação, acho que, de estar juntas e de estarmos vinculadas. Outra forma de fazer essas peças, né, aqui não estávamos na pandemia, não, que é esse modo paleteado, de bater na peça com uma madeira, por exemplo, ou com as próprias mãos, de forma que essa peça vai mudando um pouco de forma. A gente vê essa técnica no passado também, né? O paleteado ele existe há muito tempo enquanto técnica produtiva. Então, pelo menos desde o século IV a gente tem essas marcas de paleteado. E aí, né, eu acho que os instrumentos sempre é uma coisa que chama atenção. O que as pessoas estão usando? A gente não sabe muito bem, porque esse material vegetal nem sempre se preserva nos sítios arqueológicos. Mas nas minhas caminhadas pela Amazônia e por outros lugares do país, com ceramistas tradicionais, eu vejo muito o uso da cuia. Eu gosto muito da cuia, eu pessoalmente aprendi a usar e nunca mais larguei. Elas cortam as cuias de maneira, né, os cuité, de maneira que virem ferramentas úteis para a cerâmica. As sementes, as pedrinhas, né, os feixes, conchas, tudo isso vira material e vira instrumento, né? Pincel de cabelo humano, a gente tem usado, pincel de pena, né? Alguns alunos não podem ver uma pena que você sai ganhando pena lá na escola. Tem a ver com esses experimentos também. Então é isso que a gente imagina de materiais. Aqui eu pus uma foto, é daquele mesmo sítio onde a gente escavou as urnas funerárias. Eu peguei uma foto de perfil para vocês verem que não precisa confiar em mim. Eu vou usar as fotos para vocês mesmos verem a falta de... a constância da espessura dessas peças. Essa peça tem 3 milímetros de espessura. É doído de fazer, até pegar a gente fica um pouco receoso. Vocês verem a qualidade técnica que a gente tem da cerâmica do passado, né? Aqui é um pouco, né, um detalhe dela, e aqui também para eu lembrar de falar dessas queimas. Muitas dessas peças têm uma queima que escurece as peças. Isso é feito de propósito. A gente tem hoje as comunidades Caingangue, continuam fazendo isso no sul do Brasil, né? Então, ela tem a ver com a retirada dessas peças na incandescência. Então, por exemplo, a comunidade Caingangue faz uma pinça de vegetal, dobrando essa madeira, para poder pegar essas peças incandescências e levar para uma caminha de folha seca, por exemplo, onde elas ganham uma queima orgânica e ficam completamente enegrecidas. Ao ficar enegrecidas, elas são protegidas também de fungos, líquens e de qualquer micro-organismo que se instale, além de garantir mais fácil para limpar também, lavar essa vasilha, por conta do polimento e dessas camadas, e ainda assim, muito mais, mais uma etapa para garantir que essa peça não vai vazar nenhum líquido, nem nada disso. Aqui tinha uma coisa muito interessante rolando. Esse material também não é mineiro, mas é próximo da gente, é no Espírito Santo, assim. Então a gente via, parecia quase uma camada de mica. Sabe a mica, a pedra? Uma pedra chamada mica, que ela esfacela com facilidade. Então, em alguns casos, parecia que houve um recobrimento dessa mica na superfície. Esteticamente fica muito aprazível, porque ela brilha, né? Na foto não está assim, mas pessoalmente ela brilha mais. E isso causa muita... vai criando essa impermeabilização da peça. Aqui é uma dessas oficinas, dessas atividades que a gente costuma fazer como grupo. O nosso grupo chama Gesto.
Vocês podem encontrar ele no Instagram também. E aqui era justamente uma oficina cuja etapa ali de polimento parece muito com essas peças da Aratus Sapucaí, por isso que eu trouxe. E é bonito dessa foto, a foto eu acho que a produtora é a Helena, e dá para ver muito bem a parte brilhosa, onde ela já poliu, e a parte ainda fosca, que ela não investiu ainda, né? Estava em processo. Isso mostra que esses polimentos mudam a estrutura físico-química dessas peças. Eu acho que isso é interessante a gente notar aqui, nesse exemplo da Helena. E aí, chegando de pertinho, né, uma foto com uma lupa para vocês verem, muitas vezes essa intensidade de tratamento de superfície também cria o que a gente chama de tensão superficial. Porque tem uma organização molecular tão extrema desse polimento, só que lá dentro, no núcleo da peça, às vezes está mais desorganizada as moléculas. E aí ela cria o que a gente chama tensão superficial, dá umas trinquinhas. Né? A gente às vezes chama de craquelê também, na arqueologia pelo menos, na arte também. Então a gente vê essa rede, não é um problema estrutural da peça, isso conta do empenho de trabalho feito para essa peça ter esse polimento e esse acabamento. Às vezes, esse Aratus Sapucaí, esse eu busquei lá no Espírito Santo também, às vezes esse grupo Aratus Sapucaí faz decorações, vamos chamar de decorações, faz mudanças no relevo da peça. Eles fazem isso de uma forma muito interessante, muito rigorosa, de novo. E eu me deu o trabalho de medir a espessura entre os vasos relevos ali. Aí tinha dia que era assustador, tinha 2 milímetros de diferença da distância. Parecia até aquelas. Tem uma régua, né? Mas tem, né? O olho vai criando essa métrica, né? E o trabalho, quem trabalha muito com as mãos, acho que sabe disso. A gente ganha ritmo, a gente tem uma cadência de corpo. Quanto mais habilidosa a gente fica, mais cadenciada a gente também fica. Vai criando um hábito próprio de corpo, né? A gente não vai sair fazendo isso de qualquer jeito. Ou começando em qualquer lugar. Há uma sistemática. E é isso que eu acho que a gente vê também nessas peças, na equidistância desses elementos gráficos em baixo relevo, no caso aqui. Aquilo que eu contei antes. Então, esse material tem coisas surpreendentes associadas a ele, de outras materialidades também, como sementes de tiririca. Então, as sementes foram todas tratadas, esse material já é da Bahia, que eu trouxe para ajudar a gente aqui nessa, mostrar a diversidade. Então, eram sementes de tiriricas que eram tratadas, e vocês veem que são centenas delas. Provavelmente para fazer colares, enfim, adornos. Né? O Luigi trabalhou com esse material lá na Bahia. Eu acho impressionante a gente ter vegetal associado e achar esse material ainda no contexto contemporâneo. Né? Bom, quero contar também um pouco das queimas. Como que as pessoas queimavam esse material? A lenha, né, que eram feitas essas queimas. E, bom, quem já brincou com lenha sabe também que não é uma tarefa simples, né? É uma tarefa complexa, exigente, que demanda empenho de corpo, que demanda atenção constante do fogo. Bom, o fogo é vivo, né? Se a gente não cuidar dele, ele foge. A gente tem lá no museu, né, nesse grupo, que é o grupo de extensão também, da UFMG, uma área com estruturas diferentes, que a gente faz as queimas ali. Essas estruturas foram pensadas de acordo com o que a gente imagina mesmo. Porque tem poucos estudos arqueológicos sobre essas áreas de queima. Eu brinco que a arqueologia não está procurando, então como que ela vai achar, né? Não vai. Está procurando, a gente não está procurando as áreas de queima. Então, ao longo do... Né, a gente tem dezenas e centenas de sítios arqueológicos ceramistas estudados. Que eu lembre, a gente tem em Minas Gerais, em Conceição dos Ouros, que a gente identificou um sítio, mas a gente nunca publicou essa cova. Em Guararema também tem, no estado de São Paulo, publicado, e tem no Triângulo Mineiro, sobre áreas de queima. E acabou. Será que o pessoal tinha tanto cerâmica fazer queima? Nunca. Como? Estavam queimando, mas provavelmente não era dentro da aldeia, talvez não fosse. Eu ia preferir queimar meus negócios longe para ninguém ficar olhando toda hora para minha queima, não. Então a gente acaba não achando e não problematizando isso na arqueologia brasileira. Então a gente fez no museu estruturas com covas, né, ou seja, um buraco no solo, onde a gente coloca as peças, vocês vão ver fotos, para fazer a queima a lenha. Além disso, fogueira, né, que a gente também usa, e a gente construiu um forno de tijolo, que aqui no Brasil a gente nunca achou estrutura similar,
em outros lugares da América, das terras baixas da América do Sul, nós vemos, né? A arqueologia já identificou formas. E a gente usa os formas também porque eu acho que em termos de conhecer o fogo é mais didático conhecer ele através de um forno que você pode se aproximar mais. Ainda mais a gente, que é uma sociedade que não tem mais fogo assim, né? A gente só tem fogo no fogão. Não tem ou a fogueira, isso é na festa junina. Então a gente tem poucos episódios de contato com o fogo. Então isso também às vezes leva a gente a ter um pouco de receio dele, né? Então esse é um movimento também didático para que estudantes possam aprender a fazer essas queimas. Então aqui, né, mais exemplos justamente da cova, e aqui eu aproveito para falar do Ney Chacriapá, que foi, né, é um colega ceramista e indígena, um intelectual indígena, que é ceramista e que nos ajudou a pensar nessa queima. A gente fez a primeira, não deu muito certo. Eu acho que esses vínculos que eu sempre gosto de falar da cerâmica, porque aí o Ney, a gente não se conhecia naquele momento, mas ele ficou sabendo, por causa do grupo do barro, lá da UFMG, que eu tinha quebrado 6 peças de uma vez. Foi bem essas aí. Quebrei todas, não sabia o que estava fazendo. Não sabia mesmo não, mas estava tentando, né? E aí o que aconteceu? Quebraram 6. Eu estava azeda no dia, né? O pessoal sorria porque via uma coisa bonita, eu estava de cara feia para a pessoa. Porque eu fiquei emocionalmente muito chateada. Foi um fogo que durou 17 minutos, me lembro dele, assim, nunca vou esquecer esse fogo. Foi didático. Estava muito seco. Foi setembro. Ele durou 17 minutos e parecia pipoca lá dentro. Explodiu tudo. Tá, 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 tá. Eu cada vez mais azeda, né? Não podia olhar para mim e falar, oi, tudo bem? Não, não tô não. Fiquei muito chateada. A Laila estava nessa queima, a Laila chorou, né? Todo mundo ficou fragilizado de ver as peças, tanto empenho dedicado, tanto esforço, para nada. Na nossa concepção. Mas aí, enfim, a gente também é resiliente. Laila falou comigo, bora cuidar do outro for, vamos fazer ele acontecer e aprender. Aí o Ney ficou sabendo, e aí aquela outra estrutura ali que eu chamei de coroa de fogo, essa aqui, a que está à direita da tela, essa foi o ensinamento dele. Ele falou, não, Lili, não falou diretamente para mim, mandou o recado pela Adel Souk, uma rede. Foi a Adel, falou, o Ney ficou sabendo. Aí ele falou para você fazer primeiro a coroa de fogo, sem jogar a lenha lá dentro, em brasa. Depois que as peças estiverem quentes, é que você vai descer a brasa. Aí a Adel falou, mas olha, como ele me explicou, eu vou na próxima queima, porque aí eu vou te ajudar mesmo. E várias outras pessoas foram, Ney não foi, mas mandou vários representantes, me ajudaram, né? Isso eu acho que é o vínculo da cerâmica também. Ninguém me deixou quebrar mais peça. Falou, não, vamos ajudar a Lili, que a coitada não está sabendo fazer, não. E foi essencial para a gente aprender. Eu acho que essa construção dessa rede é outra coisa que é muito cara a mim, chamar a atenção dela, porque ela foi formidável e generosa comigo o tempo todo. Então aqui mais falta aí, eu falei da Adel, olha ela ali. Então a Adel Souk ali, né, de avental, vários colegas, tanto da arqueologia quanto da arte. Então essa foi uma queima que deu certo, logrou sucesso. Isso. Circulei ela com lenha. Depois que as peças ficaram quentes, bom, a gente não podia tocar nelas porque a gente estava longe. Mas quando a gente percebia que o ambiente esquentou bastante, a gente passou umas 2, 3 horas nessa coroa de fogo, garantindo que e aí começou a pegar fogo mesmo, né? Assim, a coroa. Depois que a gente foi tendo a construção da brasa, então essa coroa de fogo que estava no entorno. Era uma lenha mais grossa. Uma lenha mais grossa. Aí esse entorno foi virando brasa, a gente foi jogando essas brasas lá dentro. Brasas, sem fogo. Diretamente. Não, do lado das peças. A princípio a gente desceu as brasas sem tocar nas peças. Essas aí estavam bem no centro da nossa cova. As peças estavam descobertas. Estavam descobertas as peças. Nada. Elas estavam lá nuas. E aí a gente jogou as brasas no entorno, dentro da cova primeiro. E aí a gente viu que elas estavam dando conta, a gente ia aumentando esse calor lá dentro, até que virou uma fogueira lá dentro. Uma fogueira mesmo, eu acho que eu vou ter foto. Uma fogueira lá dentro, que durou mais umas 2, 3 horas. E alimentava mais o fogo? Alimentávamos mais o fogo, para garantir que virasse uma grande fogueira, para garantir que todo esse fogo tinha abraçado nossas peças. A gente viu elas incandescentes, né? Mas aí vai ficando um trabalho muito árduo, porque chegar perto
né, a nossa cova tem 2 metros de diâmetro. Então, chegar perto dessa cova com fogo intenso era uma dificuldade também. A gente construiu na época, os meninos, né, os colegas da área verde lá do museu, ferramentas com cabo de 3 metros para a gente. E foi isso que ajudou a gente, foi assim que a gente pôs as brasas lá dentro. Foi jogando, foi amparando elas para que elas não caíssem em qualquer lugar. Eu trabalhei isso aí também. E com a gente incandescente também, praticamente. Essas queimas têm durado em média 8 horas. A gente tem escolhido fazê-las devagar. Eu brinco, né? Que é fazer devagar para ir depressa depois. Então a gente tem feito elas devagar no início. Aí depois, né, 2, 3 horas. Depois a gente joga elas lá dentro também umas 2 horas só aquecendo. E as últimas 2 horas com tudo queimando mesmo, com fogo alto. Aí aqui o resultado, né, que foi médio, né, mas foi bom para nós. A Del estava nessa queima também, mas ainda não, a nossa réplica ainda não é igual aos Araras do Sapucaí. Nossas queimas têm muitas manchas, as peças delas não têm manchas. Isso mostra também uma qualidade de controle do fogo que, bom, eu tenho que confessar que eu não tenho. Né? Quero aprender daqui para frente, já melhorei um pouco, mas o fogo ele é custoso, né? Ele é antigravitacional, ele vai para cima, né? Ele fala também, né? Eu acho que aprender essa linguagem do fogo é que está demandando mais tempo e empenho da gente, né? Mas tem sido uma boa escolha queimar a lenha. Eu realmente não mudo. Eu gosto da lenha. Ele é sujeito, isso. Eu até vou brincar com você, ele não é nem sujeito, ele é protagonista mesmo. Tem uma música que eu conheço que fala assim, o sujeito que se sujeita ainda é objeto. É uma música infantil que eu canto pra minha menina, mas eu acho que ele é protagonista e é ele que manda. Então é isso, a gente tem que aprender a língua dele para que a gente possa conversar com ele tendo a mesma ontologia, né? Podendo ter capacidade de conversar com ele. Eu acho que os primeiros fogos a gente não tinha capacidade nenhuma de conversar com ele. E aí ele foi lá e mostrou a força quebrando 6 peças. Foi horrível, né? Mas a gente aprendeu alguma coisa com isso. Então, e aí pensando nessas queimas, eu trago também mais um fracasso. Não é um fracasso, mas isso, né? Eu acho que a academia também mostra só os sucessos, os pontos positivos, os resultados alcançados. Quero mostrar também que não é sempre assim, né? Eu trouxe essa peça, eu conheço ela há muito tempo. Essa menina é minha amiga há muito tempo. Ela é lá de Guatama. Então, quando eu conheci ela, todo mundo falou isso e eu aceitei também. Falaram assim comigo, Lili, eu era mais jovem, né? Então tinha instrutores falando comigo, Lili, essa queima foi feita como? Foi feita com a peça emborcada para cima, e aí tinha um tripé de madeira sustentando ela. Eu acreditei nisso aí muito tempo na minha vida. Só que eu falei, gente, por que eu mesmo não vou lá e olho essa menina e converso com ela aí, né? Fico dependendo dos outros me contar, eu que faço experimentação, não estou indo lá conversar com essa menina. Fui lá. Ela está exposta no museu, fica observando a cara dela, as marcas, especialmente essas marcas escurecidas. E pensando, já me contaram coisa errada demais nessa vida que eu acreditei. Passa mais uma para a gente ver. Então aqui é um detalhe dela. Ela tem uma marca de fogo, ali uma marca que a gente acha que tem a ver com o processo de queima. Essa marca está ali porque tinha algo tampando, provavelmente uma madeira de densidade diferente, porque elas têm marcas de cores diferentes também, né? Agora, não, faz mais uma. Essa cerâmica, mostrei para a Laila e para outras ceramistas. Aí as pessoas começaram a me falar. A Laila olhou para a peça e falou: essa peça foi queimada emborcada. Falei, uai, não, a arqueologia diz que não. Aí eu fui lá, olhei. Comecei a observar a marca, a direção da marca. Falei, ensinado tem errado na arqueologia aqui. E todas as ceramistas eu mostrei para várias. Depois que a Laila falou que era emborcada, eu falei, não era Laila. Mostrei para todo mundo, não falava nada. Ela falou, o que você acha? Emborcada, né, Lili? Eu falei, mas não, gente, como alguém vai emborcar isso aí? Eu fui olhar as marcas e falei, olha que louco, né? As ceramistas me dando uma informação, a peça me dando uma informação, e eu teimando com o negócio que colocaram na minha cabeça, gente que nem analisa cerâmica. Eu falei, por que a gente faz isso? Eu acho hoje que ela foi queimada emborcada mesmo. Mais uma. As marcas contam isso, essa história. Né? Eu acho que a arqueologia tem que aprender com ceramistas a entender a história das coisas. Né? Eu acho que as ceramistas fazem isso muito bem. E sem intermediários, a gente pode olhar as peças e pensar nelas.
E essa peça já deve ter sido levantada por uma tora, alguma coisa, porque dentro dela também é bem oxidada, é bem clara, como vocês podem ver. Observe a peça, não tem outras manchas. É uma queima que a gente chama limpa. É uma queima que não gerava resíduo que marcava essa peça. Isso é uma técnica rigorosa para isso dar certo. Tem que ter conhecimento sobre plantas, sobre todos esses paus usados na queima, distribuição. Né? Não é qualquer saber. É um saber que ele é emaranhado a outras coisas. Não precisa só saber de cerâmica para fazer cerâmica, né? Tem que saber de miríades de outras coisas. E aí, rapidinho, eu quero, para terminar, eu não sei quanto tempo que eu já estou falando, me perdi um pouco. Aí, para terminar, eu queria contar uma coisa que a gente fez junto no grupo, Gesto. Foi um experimento pandêmico, eu diria, mas foi muito saboroso para a gente refletir sobre a arqueologia brasileira e sua produção cerâmica. Então a gente pegou essa menina aí, a gente é ousada, falou, vamos fazer a réplica dessa peça geminada. Eu já tinha fotos, né, então por isso que ela foi escolhida também, baseada no número de fotos que a gente tinha em casa na pandemia. E era uma peça com um grau de dificuldade alto, era uma peça grande. Aqui tem um desenho da Laila, com as medidas dela, 23,5 por 23, uma simetria, uma constância, né? 17,5 por 18, 14 de altura. Então a gente foi perseguir isso aí. E cada uma das suas casas começou a fazer experimento. Eu também, eu tenho uma menina, que tem 5 anos hoje, na época ela era menor, enquanto eu fazia cerâmica, essa coisa, eu acho que é o vínculo de novo, né? Quando eu estava lá fazendo minhas coisas, fazendo cerâmica, ela fazia também os potinhos dela. E a gente queimou essas peças dela, pela qual ela tem muito carinho. Por isso que eu recheei a minha. Bom, eu usei uma técnica específica. Eu fiz cada uma das peças, fiz 2 cumbucas e juntei. Eu não acho que as ceramistas do passado faziam assim, não. Mas era o jeito. Estava em casa com esse problema todo que vocês sabem como é que foi a nós, a pandemia. A Sara, né, Sara? A Sara fez uma petitinha, tinha gente que estava com pouca argila em casa, mas mesmo assim deu o seu jeito, deu o seu pulo, ela ficou vermelha ali. Mas ela está aqui também me ouvindo. E aí ela fez essas pecinhas menores para pensar nessas técnicas também. Ângela Leão, também é ceramista, fez com folha de chuchu. As pessoas são criativas. A Alessandra estava lá em Diamantino, né? Fez também a peça dela. Ela usou molde, se eu não me engano, em algum momento. Mais um. Isabela, primeira peça que essa menina fez. Na pandemia, online. Eu até falei, gente, esse menino não vai aprender nada. Coitado. Tipo, como que se ensina cerâmica online? Não sabia? Eu não sabia. A gente fazia tudo presencial, nunca sabia disso aí, não tinha treinado isso. Mas ela foi capaz de fazer. E persistiu bem, ela conseguiu queimar as peças com o pai, ela deu os pulos dela. Foi a primeira peça que ela fez com instrução online. Foi bonito ver que as coisas podem dar certo. A Ana Maria, que está até aqui também, a Ana viu as peças e falou, gente, eu olho isso e lembro do meu processo de amamentar, da minha história como mãe e tal. Ela viu aquela peça e teve uma inspiração sobre a própria história de vida dela, e ela vem fazendo peças artísticas baseadas naquela peça era tudo. A Ingrid é arqueóloga, ela também é ceramista. A Ingrid trouxe uma coisa nesse processo produtivo que foi bem legal de pensar. Que é essa técnica, e essa técnica não está descrita ainda. Né? A gente quer publicar e descrevê-la. O que ela fez? Ela pegou os rolinhos, então, que é uma técnica conhecida, né? A roletada, a cordelada, ela tem vários nomes, mas são esses rolinhos que são concatenados. E aí ela falou assim, eu fiz a minha, mas eu fiz um 8 com a corda, com o rolinho, porque assim, eu acho que a junção vai ficar mais forte. Eu acho que ela matou uma charada aqui, sobre técnica. Então aqui um detalhe para vocês verem, né? A peça ficou muito similar à peça original. Pode passar. E aqui mostrando isso, né? Então que esse tipo de manufatura não foi descrita ainda na arqueologia brasileira. E outras técnicas possíveis já foram pensadas e não testadas, por exemplo. Então, a gente está tentando testar as coisas, a gente faz. Né? Eu não caio no conto do que está escrito no livro, não, sabe? Tipo, pode ser assim, vamos fazer então, Davi. Entendeu? Esse espírito ceramista. Só acredito vendo, né? Fazendo. Mais um. Aqui a Laila também fez depois dessa técnica. A primeira peça que ela fez não foi dessa técnica. Do 8.
Pois ela fez a peça, eu ia trazer a peça para cá, esqueci lá em casa, mas fico com essa dívida com as ceramistas. Vocês verem, essa peça ficou absolutamente similar, até a queima. Ela tem uma parte da peça com uma parte, uma mancha mais escurecida, mas a peça tem uma queima muito mais limpa do que a gente tinha conseguido ter. Aqui é uma comparação da peça da Laila com a peça originária, né? A peça arqueológica. Então vocês podem confirmar o que eu digo. É muito similar. E, inclusive nessas delicadezas assimétricas que a peça também tem. Né? O tamanho está correto, o peso. Eu peguei já, né? Eu conheço o peso das duas peças. Né? Eu já peguei as duas peças. A peça você precisa pegar com as duas mãos, né? Mas ela é absolutamente similar. Né? Então acho que a gente começou a pensar, né? Foi um grande e um longo caminho, mas entre isso, quando a gente começou fazendo as queimas, as peças quebraram e tal, e se aproximando bem, eu acho que foi um grande aprendizado. E a Laila, eu acho que trouxe algumas coisas que eu sempre gosto de falar, que eu acho que parece um pouco a investigação arqueológica, por isso que eu acho que a arqueologia e cerâmica tem que andar mais junto. Porque ela anotou todos os experimentos. Eu sei o tanto que ceramista faz experimento, né? Ver como é que estão os esmaltes, né? As próprias pastas. Então ela anotou tudo o que ela fez. Eu acho que me lembra muito os nossos cadernos de campo, os nossos cadernos de experimentos. Aqui é a vasilha da Ingrid, já queimada. A gente que queimou essa peça, ela queimou aqui no nosso forno, mas ela queimou a lenha. A Cecília Vett, que também está aqui, né? Ela também fez umas peças para pensar essa técnica, essa produção. Ela fez 2 peças que eu devo pegar essa semana com ela. De pertinho, né? Várias dessas peças a gente teve o mesmo problema. A gente, porque as peças arqueológicas não têm esse problema. Que essas trincas bem na base. Né? Eu acho que a gente ainda tem que pensar melhor em como é que faz essa base dela, porque as peças arqueológicas não têm trincas ali. A gente faz uma coisa que muita gente acha terrível, mas tem gente que gosta. Né? Eu gosto também, não vou negar. Então, muitas vezes, como eu falei para vocês, a arqueologia brasileira trabalha com cacos. Então, a gente muitas vezes faz as peças e quebra elas para entender o padrão de quebra. Né? Por exemplo, foi o caso aqui dessa peça. E ela quebrou de uma maneira que a gente tem outros exemplares arqueológicos. A nossa questão desse experimento é aquela parte central de junção, na arqueologia, ela costuma estar junta. São, portanto, não é, a manufatura não é como eu fiz, 2 peças que foram reunidas depois, grudadas depois. Porque uma peça dessa que quebra, o que vai acontecer? Ela vai separar. Né? Não é isso que acontece no passado. As peças, os fragmentos que a gente tem, esse meiuca ali, a junção entre as duas, está íntegro sempre. Então, acho que mais um elemento para dizer que essa técnica produtiva ela é acertada nesse contexto. Por fim, vou terminando por aqui, chamando atenção para isso. Eu acho que uma das coisas que a gente aprendeu, ou que eu aprendi nos experimentos, foi de pensar essas peças como pessoas. Né? E, bom, eu tenho uma criança pequena, e isso, né? As crianças crescem, essas peças também. A gente se apega a elas. Eu tenho problema, tipo, eu fui numa feira uma vez, e você vai vender essas peças? Eu te dou. Eu não quero vender as peças. Enfim, eu acho que tem um outro apego que eu não recomendo para nenhuma ceramista, obviamente. Né? Mas a minha produção tem a ver com outros testes e outros propósitos, não é mesmo? Mas eu tenho mais facilidade, às vezes, de dar as peças do que de comercializá-las. Eu já vendi muita peça cerâmica com minha mãe. Então, acho que é isso também que a gente tem que pensar, né? São peças feitas à mão e são feitas pelas outras mãos. Né? Então, acho que aí a gente começa a entender como é bom ter uma peça tão lisinha, tão saborosa de ser tocada. Né? É tão útil esse empenho de trabalho para que a peça não vaze, para que não dê fungo, para que não nada disso atormente a peça. Porque, eventualmente, pode acontecer com as cerâmicas, porque elas têm porosidade. Né? Eu acho que conta, né, uma coisa, a Laila sempre fala isso comigo, né? A cerâmica tem memória. Eu acho que fazendo peça, queimando peça, a gente vê que tem mesmo. Né? Às vezes é uma coisa que a gente passou rapidinho, quando vê lá na queima, na secagem, trinca, quebra. Porque ela lembra daquilo que você fez rapidamente, sem muito apuro. Né? Por isso que eu acho que cada vez mais ela é uma pessoa, né, que conta coisa pra gente, com a qual a gente aprende.
Então, o que, né, por fim, eu acho que eu aprendi fazendo as peças e analisando as peças da Aratus Sapucaí, é o tanto que elas são complexas, o tanto que é difícil fazer aquilo, o tanto que dependeu de empenho. E não é um empenho individual, né? É um empenho de toda uma comunidade. Uma comunidade que é maior do que Minas Gerais, como eu tentei demonstrar. É um grupo cultural longevo, né, do século IV até o século XVIII, e num território amplo, né, que vai desde o Nordeste, passa pelo Centro-Oeste e Sudeste. Então, eu acho que isso mostra esse potencial e essa história mesmo de longa duração dessas peças para contar de pessoas, né, pessoas que a gente identifica como pessoas indígenas hoje em dia, por exemplo. Então, conta dessa longa história do nosso território, que é um território indígena também, né, reforçado por esse material arqueológico que a gente pode tocar, ver nos museus, ver nas bibliografias e tudo isso. Por mais, é isso. Eu agradeço muito. Obrigado. Sim. Aham. E muita bibliografia. Uhum. Olha, tem vários livros que a gente pode, né? Tem um livro da Lux Vidal que chama justamente Grafismos Indígenas, que tem muitas coisas para. Mas eu depois passo um papelzinho com uma cola para você. Vai ficar mais fácil. Mas a gente tem uma ampla bibliografia, tanto da arqueologia brasileira quanto da antropologia brasileira, falando sobre temas como grafismos contemporâneos e antigos. Não, tem muita bibliografia, assim. Nossa. Hum. Massa, eu te passo. Massa. Obrigada, gente. Encerra aí para eu sair ao vivo, que aí eu respondo.